Boa noite, a paz do Senhor, graças a Deus. Mais uma sexta-feira, estamos aqui, né? Firmes e fortes, em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus nos trouxe até aqui, amém? Enfrentamos aí uma semana difícil, né? Em vários aspectos, mas graças a Deus estamos aqui para louvar o nome do Senhor, para agradecer, porque sexta-feira é maravilhoso, né? Encerramos a semana, encerramos, grande maioria, né? O trabalho, partimos aí para o final de semana, um final de semana que seja muito abençoado para você, para tua família, que você possa descansar, desfrutar, né? Do sábado e do domingo da melhor maneira possível. E qual é a melhor maneira possível se não for debaixo da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus? Porque a Bíblia, ela nos ensina tudo. Como devemos agir, reagir, o que fazer, o que não fazer. Mexe com os nossos sentimentos, os pensamentos, né? A Bíblia é maravilhosa. Ela tem resposta para tudo. Qualquer dúvida, você pode ir na Bíblia, né? Vou ou não vou? Faço ou não faço? Acredito ou não acredito? Tem a resposta na Bíblia. Amém? Glória a Deus. Nós vamos começar orando. Orando pela nossa vida, orando pelo nosso país, orando pela Ucrânia e Rússia e toda essa loucura aí do mundo. Orando aí para que a gente realmente não volte nunca mais para a pandemia, que Deus tenha misericórdia de nós. Orando por aqueles que estão enfermos, tanto no corpo, como na alma, como no espírito. Você sabia que não existe só a enfermidade no corpo físico? Não, existe a enfermidade da alma e existe a enfermidade no espírito. Então nós vamos orar, vamos nos colocar diante da presença de Deus, não importa a tua igreja, não importa a tua religião, nós vamos orar agora para Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que nos sustenta. Aquele que nos mantém em pé diante de situações difíceis. Aquele que nos faz levantar todos os dias de manhã renovados para viver um novo dia, a despeito do que aconteceu no dia anterior. A gente levanta com uma fé renovada e fala, não, Deus está comigo, Deus me dá forças, eu vou vencer, eu não abro mão da palavra de Deus na minha vida, o que Deus prometeu Ele vai cumprir, porque Ele é fiel, em nome de Jesus. Então coloque teu pensamento agora diante do Senhor com muita fé, ore pela tua vida, ore pela tua família. Às vezes, nós nos deparamos com algumas pessoas bem desanimadas, trilhando caminhos que a gente sabe que não é um caminho bom. E de primeiro momento nós queremos julgar, condenar, mas em nome de Jesus, não faça isso. Ore, amém? Abençoe a pessoa. Declare a bênção de Deus. Declare o amor de Deus. Declare a misericórdia do Senhor sobre essa vida. E não esqueça que um dia lá, nós já estivemos nesse caminho de destruição e Deus teve misericórdia da nossa vida. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais uma semana finalizada. Te agradecer, meu Deus, porque em cada dia, a despeito das dificuldades, a despeito do cansaço, a despeito muitas vezes das tristezas, das dúvidas, de sentimentos às vezes confusos, o Senhor esteve conosco. O Senhor nos sustentou. O Senhor nos levantou. O Senhor renovou as nossas forças, tanto que hoje é sexta-feira e nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, com o coração agradecido, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o
Senhor tem nos dado, meu Deus. E acima de tudo eu te agradeço pela tua palavra que é maravilhosa, pelo teu amor derramado sobre nós, pela certeza de que haverão dias melhores, pela certeza de que o Senhor cuida de nós. O Senhor é o nosso Pai, nós somos filhos. O Senhor nos ampara, nos fortalece. Meu Deus, o Senhor tem nos guardado. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada por estar aqui, poder falar da tua palavra, pela liberdade que nós temos em nosso país. Por isso eu peço a tua bênção sobre o Brasil. Cuida do nosso país, meu Deus. Livra o nosso país dos enganos, das mentiras, das situações criadas, inventadas para iludir. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Abençoa a nossa nação, nosso presidente, a sua família, todos aqueles que governam. Abençoa cada estado, município. Oh, meu Deus, cada rua desse país. Abençoa, meu Deus. Derrama da tua graça. Queremos pedir pela Ucrânia, pela Rússia, toda essa guerra que nós nem entendemos direito, meu Pai. Tem misericórdia, Deus, das pessoas que estão deixando as suas casas, deixaram suas casas para trás, foram para outros países, só com a roupa do corpo, uma sacola, uma mochila, crianças. Em nome de Jesus, Pai, eu peço por esses, meu Deus. Cuida de cada um, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Sei com aqueles que estão passando períodos de enfermidade, em tratamentos. Quero te pedir hoje pelo Adriano, a Ocilaide, pedir pela Elaine, a Juliana, oh meu Deus, a Dulcineia, a Marivaldo, a minha irmã, que estão em tratamentos, muitos estão com dores. Eu peço que a tua misericórdia alcance cada um, que o Senhor cure, que o Senhor sare, e até aqueles que eu não estou lembrando o nome, Senhor. Abençoa aqueles que estão enfermos na sua alma, depressivos, angustiados, crises de pânico, de ansiedade, síndromes diversas. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. Traz a tua paz. Dá saúde mental para cada um de nós, meu Deus. Que a gente entenda que todas as coisas estão nas tuas mãos, Senhor. Que nada escapa das tuas mãos. Senhor, abençoa esse tempo que nós vamos estar aqui. Em nome de Jesus, fala conosco hoje. Passa do sangue de Jesus Cristo na nossa vida, na nossa família. Nos livra de todo o mal, toda armadilha, toda obra maligna, todo espírito de inveja, de ciúmes, confusão, contendas, perseguições, mentiras. Caia por terra em nome de Jesus. Nos guarde e nos livra, meu Deus, a nós e a nossa casa, a vida e a casa de cada um, Senhor, que está orando agora, que vai orar depois. Derrama do teu poder e da tua graça, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao 16. É um texto muito conhecido e hoje nós vamos falar um pouco dele, compartilhar um pouco dele, porque ele é tão importante. Ele está inserido no Sermão do Monte. Jesus se sentou num lugar mais alto e lá ele pregou o Sermão do Monte. Com tanto ensinamento. Então, lição de casa para essa semana é ler o Sermão do Monte. Amém? Que começa em Mateus 5 e vai até o capítulo 7. E você vai ficar assim, cheio de esperança. Sabe? As bem-aventuranças. Você vai se encher de alegria. Só nesses 3 capítulos, você tem ensinamento para toda a tua vida.
Às vezes as pessoas falam, eu tenho que ler a Bíblia inteira. Tem sim, é uma bênção. Mas se você ler esses 3 capítulos e viver esses 3 capítulos, a tua vida vai ser extraordinária. E diz assim a palavra, Mateus 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, serve, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens, é jogado fora. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia, uma lamparina, uma luz, para colocá-la debaixo do alqueire, ou debaixo de uma cama, ou pôr uma caixa por cima dela, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Querido, querida, amigo, amiga, nós, aquele que acredita em Cristo, aquele que vive a palavra de Deus, ele é um agente de transformação. Ele é um agente de mudança. Ele é uma pessoa que, no lugar que ele estiver, ele vai fazer a diferença, e não importa o lugar. Muitas pessoas querem brilhar onde já tem muita luz, né? Ou querem salgar onde já está tudo temperado. Mas o Senhor nos chama para salgar e iluminar onde não tem luz, onde não tem tempero, onde existe a necessidade de um bom conselho, de uma presença iluminada, de uma pessoa que tem uma palavra de paz, que apazigua, não que coloca fogo, lenha na fogueira, não. Quando o Senhor Jesus sentou naquele monte e começou a ensinar as pessoas, ele falou, vocês são a luz e vocês são o sal. O sal, na época de Cristo, ele tinha 3 funções. Ele era usado para purificar e preservar. Lembre-se que não tinha a geladeira, não tinha outra maneira de conservar um alimento. Ele era usado para firmar uma aliança e ele era usado para tempero. Hoje, aqui, né, nós com energia e tudo mais, nós usamos para tempero. E ele fala assim, o que a gente faz com um sal que perdeu o sabor? Porque lá também onde Jesus estava, existia uma região que se tirasse o sal de lá, ele não era um sal adequado. Então Jesus ele fala assim, o que a gente faz com um sal que não serve para temperar? A gente joga fora. E ninguém põe uma luz num lugar escondido. Quando a gente acende uma luz é porque a gente está precisando dela, então a gente coloca num lugar onde vai iluminar o ambiente, vai iluminar quem está na casa, ou quem está chegando vai ver a luz. Então, Jesus ele nos chama para iluminar, para salgar, para fazer a diferença. E um dos enganos que às vezes entra na nossa cabeça, ou o sentimento do momento, é que porque estamos em uma luta, porque estamos enfrentando uma enfermidade, porque estamos com algo na nossa vida que não é do jeito que a gente quer ou do jeito que a gente esperava, então a gente não pode mais iluminar, então a gente não pode salgar, tem que se esconder. Não. Nos momentos de maior luta, nos momentos de maiores dificuldades, é que a nossa fé é testada. É aí que nós iluminamos mais. É aí que nós provamos o quanto nós salgamos. Porque aí vem a fé, aí vem a confiança, vem a certeza de que Deus está na frente, de que Deus não nos abandona, de que Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na tua vida. E não é um propósito para destruição, para infelicidade.
é um propósito para vencedores, para alegria, para construção, para sair do lugar que está e ir para lugares melhores. Porque Deus é um Deus de movimento. Deus não chamou ninguém para ficar parado. E Jesus, ele diz assim, que nós somos isso. E que as nossas boas ações, aquilo que a gente faz porque temos a palavra de Deus e porque Cristo tem nos ensinado, ilumina, contagia, demonstra Jesus Cristo para outras pessoas. Para que as pessoas olhem para nós e vejam a diferença. Essa semana, olha, falando de sal e de luz, nós tivemos um exemplo assim maravilhoso essa semana. E eu acho que se 1% da população do mundo não viu, é muito. Que foi o Oscar, que eu não assisti, mas depois eu vi a reportagem, né? E da atitude que teve o Will Smith, quando o apresentador lá usou a esposa dele, né, para fazer uma piada de muito mau gosto, e foi horrível. Ele subiu ao palco e ele deu um murro, um tapa no apresentador. E quando ele sentou, ele falou vários palavrões. E o que não passou na televisão, mas na internet a gente ficou sabendo e a gente viu imagens para confirmar isso, foi que o Denzel Washington, que é um homem de Deus, que é um homem cristão, assim que deu o intervalo, ele chamou o Will Smith e ministrou a vida dele. Então, assim, num lugar totalmente improvável, no Oscar, né, que não se fala de Deus de maneira nenhuma, um homem de Deus estava lá. E ele chamou o Will Smith e falou, cuidado, quando a gente está indo para os melhores momentos da nossa vida, o diabo surge para nos roubar, para atrapalhar, para ofuscar aquilo que nós conquistamos. Tanto que depois ele falou no discurso, quando ele recebeu o Oscar, logo em seguida, Will Smith foi chamado para receber o Oscar e ele chorando falou o que o Denzel Washington falou para ele. Então assim, ele foi luz, ele foi um apaziguador, ele foi aquilo que eu e você temos que ser em todos os lugares. Nós não fomos chamados para destruir a vida de ninguém. Nós não fomos chamados para acusar ninguém. Nós não fomos chamados para fazer mal para ninguém e nem para fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós fomos chamados para salgar e iluminar. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Fomos chamados para levar a palavra de Deus, para sermos pessoas otimistas, para levantar aquele que está caído, o desanimado, o triste, não para apontar os defeitos da pessoa. Porque defeitos todos nós temos, eu tenho os meus e eu tenho certeza que você tem os seus. Então, nós fomos chamados para fazer uma diferença tremenda nesse mundo. E a igreja de Jesus Cristo faz essa diferença e nós fazemos parte da igreja de Cristo. Então, quando Jesus fala assim, se o sal não der o sabor, para que ele serve? Para ser jogado fora. Ninguém pega uma luz e esconde ela. Pelo contrário, coloca no lugar mais alto para iluminar tudo que está ao redor. Então, o nosso modo de ser, o nosso modo de agir, a nossa postura, aquilo que sai da nossa boca, o nosso olhar. Às vezes você não fala nada para uma pessoa, mas o teu olhar diz tudo. O teu olhar demonstra tudo. Às vezes você vê algumas pessoas caminhando para a destruição. E você fica orando, Senhor, como eu vou falar? Né? Principalmente quando são pessoas que já foram, conheceram, ouviram e hoje tomam atitudes totalmente contrárias à palavra. Então o teu modo de agir, o teu olhar de amor,
de misericórdia, de estender a mão, de erguer. Nós fomos chamados para erguer. Ninguém pode ficar para trás. Ninguém pode ficar para trás. Ninguém pode ser esquecido. Ligue para as pessoas que você não vê mais. Vá atrás das pessoas que se afastaram. Vá auxiliar aquele que está caído. Olha, quando a gente começa a falar nisso, a gente lembra da passagem do bom samaritano, que eu já ministrei aqui essa passagem. Se você buscar lá no YouTube, você vai achar. Então, o bom samaritano, os 2 primeiros que passaram perto daquele homem caído, surrado, ensanguentado no meio do caminho, eram homens que deveriam ter sido sal e luz, que tinham, esse é o grande perigo, e nós temos que tomar conta, muita atenção nessa situação. Eles tinham conhecimento da palavra para serem sal e luz, e não foram. Deixaram a religiosidade, porque aquele homem lá era um estranho, jogado. Quem era ele, né? O que ele tinha feito, o que fizeram. E tanto o sacerdote como o levita passaram longe. Viram, mas não fizeram nada. Sabe o que significa? Um sal que não salga. Que Deus nos guarde de sermos um sal que não salga. E aí quem é que passou? O samaritano. O samaritano que os judeus não consideravam. Ele passou, ele acudiu, ele colocou no cavalo dele, ele levou para uma pensão, ele pagou tudo. E se ele gastasse mais alguma coisa, ele falou, quando eu voltar eu pago. Olha, que palavra. Ele foi, com certeza, sal e luz. Então o Senhor tem nos chamado nesse tempo para sermos sal e luz. E sabe, não precisa ser um pastor, pastora, bispo, não precisa ser nada disso. Amém? Não precisa. Basta ser servo de Jesus Cristo. Então, e quando a gente fala de sal e luz, a gente fala também de praticar a palavra. Porque Jesus, ele falou isso tantas vezes, né? Ele mesmo falou isso. Olha, em Tiago 1, 22, 25. Eu tenho 4 folhas de versículo para ler, mas eu não vou conseguir ler tudo. Mas olha, em Tiago 22, 25 fala assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Né? Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece. Esquece o que ele viu, se ele estava com tal coisa, né? Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Então, Deus nos chamou para sermos praticantes da palavra. E aquele que é praticante e não só ouve, porque quando a gente fala da passagem, né, do bom samaritano, então fica claro que o levita e o sacerdote eram apenas ouvintes. Mas que o samaritano era um ouvinte e um praticante. Né? Então, assim, ele fez a diferença. Ser sal e luz é fazer a diferença. É fazer a diferença lá no teu trabalho, na tua casa. Você não precisa de um grande auditório. É fazer a diferença em qualquer lugar. É ter uma postura verdadeiramente cristã. E não é porque você está em uma luta. Não é porque aconteceu uma grande coisa, uma perda na tua vida.
que você vai abandonar as coisas de Deus, muito pelo contrário. A nossa fé ela é testada continuamente, nós estamos sendo preparados para o reino de Deus. Essa terra não é nossa casa, a gente não vai ficar aqui mesmo, né? Então assim, tudo que Deus está fazendo nas nossas vidas é trabalhar nas nossas vidas, para nos tornarmos cristãos verdadeiros, independente da situação. Então, Deus, ele nos chama a praticar a palavra. Sabe? Negue-se a envergonhar o evangelho de Jesus Cristo. Porque o que a gente mais vê por aí é as pessoas que um dia ouviu, e se dizem, né, envergonhar o evangelho de Jesus Cristo. Então, assim, seja luz, seja sal, não envergonhe o evangelho de Jesus. Tenha a postura verdadeiramente cristã, não para aparência. Não é isso. Mas atitudes genuínas. Viva em santidade. A palavra de Deus, ela fala tanto de santidade, mas tanto. Assim, são tantos versículos. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Hebreus 12:14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Olha, esforce-se para viver em paz com todos. Quem é que vai se esforçar para viver em paz? Eu e você. Não é o outro. Então assim, quando eu espero que o outro faça o que eu tenho que fazer, então eu já não estou sendo sal nem luz. Estou querendo que o outro seja. Mas Jesus, ele fala conosco, a mudança começa em nós, não no outro. Eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar. Eu tenho que ser a cada dia uma pessoa melhor. Se eu não sou uma pessoa de pavio curto, não, eu vou melhorar isso. Se eu sou uma pessoa que tem só um olhar crítico, não, eu vou mudar isso. Eu vou tentar achar a qualidade das pessoas. Eu vou exaltar a qualidade das pessoas. Mesmo que meus olhos humanos só vejam os defeitos. Eu vou tentar, eu vou exaltar, eu vou levantar a pessoa, eu vou torcer pela pessoa. Eu vou reanimar o caído. Isso é ser luz, isso é ser sal. Ser luz e ser sal é causar uma diferença. É o que o Denzel Washington fez lá no Oscar com Will Smith. Né? Ele foi lá no intervalo e falou, calma. O diabo vem roubar quando a gente está sendo levantado. E aquilo mexeu tanto com aquele homem que ele só chorava lá no palco. Então assim, ele foi uma luz, ele foi um portador de luz. E ele perdeu, né, o Oscar pro Will Smith. Ele podia, né? Não. Sabe por quê? Quem é luz e quem é sal não perde. A gente nunca perde. A gente nunca é diminuído. Nunca, nunca, nunca. Porque Deus, ele tem o melhor para nossa vida. Se aquilo que eu mais desejava não veio agora, vai vir no tempo certo, do jeito de Deus. Amém? Para mim, o maior vencedor de todos lá foi o Denzel Washington. Cheio do Espírito Santo, que foi usado por Deus. Então, santidade, pureza, postura. Talvez muitos lá desejaram o mal do Will Smith, tinham inveja do Will Smith, né? Eu não sou muito assim ligada nessas coisas de eu vejo alguma coisa, mas eu não fico atrás disso. Mas a gente sabe que é um ator importante, etc, etc, etc. E aí? Talvez muitos lá torceram, né, para a coisa pegar fogo. Mas houve uma pessoa que se levantou contra o Espírito. Sal e luz. Amém? Você é sal e você é luz. E você é tão importante.
Não deixa o diabo te diminuir. Não deixa entrar na tua cabeça que você não é importante, você é importante. Mesmo que o que você faça é pequeno agora. Mesmo que seja uma atitude, uma palavra. Mesmo que pareça que você falou e a pessoa nem ouviu. Não, a palavra de Deus não volta vazia. Tá? Ela vai fazer aquilo que ela tem que fazer. Amém? Em 1 Tessalonicenses 4:7, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Queridos, queridas, amigos, eu só vou salgar, eu só vou iluminar se eu estiver vivendo em santidade. Se eu estiver com a minha vida reta diante de Deus. Senão a gente não consegue iluminar. Porque o pecado, ele subtrai a luz de Cristo. O pecado, ele nos torna sem sabor. Por isso que a nossa luta é grande. E Paulo já disse isso, da luta contra a carne a carne e o sangue, a luta é ferrenha. Carne e o espírito. Então ele mesmo sentia isso na carne, qualquer ser humano sente, mas a vitória já nos foi dada através de Jesus Cristo. Por isso que lá no Sermão do Monte ele falou, sede luz, sede sal, faz a diferença. Amém? Você está evoluindo, eu estou tratando a tua vida, cada dia você vai ser uma pessoa melhor, cada dia você vai ter mais habilidade para tratar com determinadas situações. Às vezes nós ouvimos algumas coisas, né, que a gente fala, oh meu Deus do céu, que imaturidade, Jesus. Aí você para pensar um pouquinho só, e você lembra que também você foi bem imaturo, e ainda luta, né? Contra isso, não se esqueça que todos nós estamos crescendo. Uns cresceram mais, outros estão ainda caminhando, uns são bebês, uns ainda estão no leite, outros já estão lá, né, no arroz e no feijão. Em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia, tenha paciência com as pessoas. Amém? Em nome de Jesus Cristo, ilumine. Eu quero ler alguns versículos para você, que diz assim, olha. Salmos 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Nós só iluminamos porque a nossa luz vem de Jesus. Nunca se esqueça disso. Você reflete a luz de Jesus. Então, enquanto nós estamos em Cristo, nós temos luz para refletir. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Salmos 36:9. Salmos 97:11. A luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração. A luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotaram. João 1:5, falando de Jesus Cristo. 1 João 1:5, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. João 8:12, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ilumine. Salgue. Faça diferença. Sabe? E é em qualquer lugar. Sorria quando você vai no supermercado. Cumprimente as pessoas. Essa semana eu atendi uma pessoa fazendo imposto de renda e ela chorou e eu ministrei ela. E falei para ela, vá até Jesus, Jesus Cristo cura, Jesus liberta, Jesus vai... E falei de Cristo para ela, que alegria, que alegria. Sabe, é impossível alguém passar por nós e nós deixarmos de iluminar e de salgar, em nome de Jesus. Foi para isso que o Senhor me chamou e chamou você.
Ilumine na tua casa, no teu trabalho, lá na tua vizinhança, quando você vai fazer caminhada, no supermercado, no açougue, qualquer lugar. Ilumine, salgue, faça a diferença. Sabe, não deixa o diabo jogar na tua cabeça. Ai, eu não sou perfeito, ai, eu tô numa luta, ai, porque se eu fosse bom mesmo. Isso é tudo ladainha do inferno. Não dê trela pro inferno. Amém? Jesus falou que para nós salgarmos e iluminarmos. E é isso que nós vamos fazer. Em nome de Jesus. Vamos orar? Coloque a tua vida agora diante do altar de Deus. Sabe? E é maravilhoso quando você tem uma palavra para falar para uma pessoa. Quando você fala uma palavra e os olhos da pessoa se iluminam, mudam no mesmo momento. Como é bom você fazer a diferença. Como é bom você ser um instrumento de Deus. Não tem alegria maior do que essa. Então, assim, se lance mesmo nas mãos do Senhor. Se lance. E Deus vai usar você de diversas maneiras e nos lugares mais improváveis. Ele vai te usar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Toda a honra, toda a glória ao teu nome. Nós fomos chamados para iluminar e para salgar. Longe de nós julgar as pessoas. Longe de nós rotular as pessoas. Em nome de Jesus. Porque quando lemos os evangelhos, nós enxergamos claramente que o Senhor chamou para estar com o Senhor 12 homens, a princípio, totalmente diferentes, limitados, com diversos problemas emocionais e etc, etc, etc. E talvez se nós, seres humanos, olhássemos aqueles homens, nós iríamos dizer, não, esse não serve, esse não serve, esse não serve, esse não serve. Mas eles foram transformados, com exceção de Judas, que já estava determinado o que ele ia fazer. Foram transformados nos apóstolos. E se nós estamos aqui hoje, é porque eles pregaram, é porque eles expandiram a palavra de Deus. E as igrejas foram formadas. E o apóstolo Paulo, que foi chamado depois. Então, Senhor, e quando olhamos Paulo, ele estava indo para prender os cristãos. Furioso, perseguidor da igreja. E olha o que Deus fez na vida dele. Verdadeiramente ele salgou e iluminou. E é assim que Deus faz. Deus pega aquilo que é improvável. Quando nós lemos a genealogia de Jesus, lá nós encontramos Tamar, encontramos a Raabe e encontramos Ruth. E talvez se nós fôssemos escolher, nós teríamos as três tirado logo no início. Não, você não pode, você não pode, você não pode. E lá elas estavam. Porque elas tiveram atitudes de fé. Nas atitudes que elas tiveram, elas demonstraram claramente que salgavam e iluminavam. E o Senhor, na sua grande misericórdia e amor, as colocou lá. E elas estão na genealogia do Salvador Jesus Cristo. Então nós não podemos julgar, acusar, não podemos rotular, nós temos que amar, iluminar, exercer a misericórdia, alcançar, fazer a diferença. Foi para isso que nós fomos chamados. E nos ajuda, meu Deus, nos ajuda a ir além dos nossos limites. Tira da nossa vida as desculpas. Em nome de Jesus. Nos dá força, Senhor. Porque nós sabemos que estamos no princípio das dores. E mais do que nunca, a igreja de Cristo precisa ser presente. Nos ajuda, Senhor, a fazermos parte dessa igreja poderosa que é a igreja de Cristo.
fortalece a vida de cada um, abençoa a família de cada um, visita os lares de cada um. Eu sei que muitos têm pessoas enfermas em casa, muitos têm pessoas em tratamentos, muitos têm situações financeiras com problemas, têm situações emocionais, problemas com os filhos, filhos rebeldes. Meu Deus, tem misericórdia. Mas que nenhuma destas situações nos impeçam de sermos luz e sal em todo e qualquer lugar que nós formos ou que o Senhor nos enviar. Em nome de Jesus, faça do sangue de Jesus sobre nós, sobre a nossa família. Coloca teu anjo guerreiro na nossa casa. Livra nós e a nossa casa de toda obra do mal. Guarda a nossa alma, Senhor. Guarda a alma da nossa família. Não permita que nenhum de nós se perca, Senhor. E na verdade eu te peço que nenhum dos teus filhos se percam. Que nenhum daqueles que creem na tua palavra se percam. Que nenhum, Senhor, que a gente não deixe ninguém para trás, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Ninguém vai ficar para trás, em nome de Jesus. E depende de quem? Depende de mim e de você. Salgue e ilumine, em nome de Jesus. Deus te abençoe teu final de semana, vá para a igreja, leve o teu vizinho, convide lá um parente teu e vá para a igreja adorar e cultuar o nome do Senhor. Que você tenha um final de semana abençoado com a tua família, de descanso, que Deus te fortaleça, renove as tuas energias e encha o teu coração de paz. Sexta-feira que vem, se Deus permitir, aqui estaremos, em nome de Jesus. Deus te abençoe.